Brasil é líder mundial em uma coisa que você provavelmente nem sabia que existia ranking. Não é futebol, não é exportação e nem tecnologia. É nada mais, nada menos do que sindicatos. O Brasil tem mais de 17 mil sindicatos. Isso mesmo, você ouviu correto, 17 mil. Agora, respira fundo. Nos Estados Unidos existem cerca de 300. No Canadá, aproximadamente 400. No México, em torno de 2 mil. Na Argentina, cerca de 3.500. E no Paraguai, apenas 100. O Brasil não está um pouco acima da média. Estamos em outra dimensão. O país é o líder mundial absoluto. É como comparar um prédio de 3 andares com um arranha-céu burocrático de 500. Imagina isso na prática. Se você resolvesse visitar um sindicato por dia, levaria quase 50 anos para conhecer todos. Você poderia literalmente nascer, crescer, envelhecer e ainda estariam criando novos no meio do caminho. E aí surge a pergunta óbvia. Por que o Brasil tem mais sindicatos do que muitos países têm de cidades? Vamos começar do começo. No Brasil, a estrutura sindical nasceu lá atrás, na Era Vargas, com um modelo inspirado no corporativismo europeu. A ideia era organizar categorias profissionais de forma extremamente específica. E quando eu digo específica, eu quero dizer absurdamente específica. Aqui não existe só Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. Existe sindicato de Trabalhadores do Comércio Varejista de Tecidos, do Comércio Varejista de Calçados, do Comércio Varejista de Materiais Elétricos, do Comércio Varejista de Peças Automotivas. E por aí vai. É quase como se cada corredor do shopping pudesse ter seu próprio sindicato. Em teoria, o sindicato existe para defender o trabalhador, negociar salários, garantir direitos, organizar convenções coletivas. Isso é legítimo. O problema começa quando o sistema incentiva a multiplicação infinita dessas entidades. Porque durante décadas existiu a famosa contribuição sindical obrigatória. Era simples. Você trabalhou? Um dia do seu salário ia automaticamente para o sindicato da sua categoria. Você concordava? Não importava. Você era afiliado? Não importava. Você sabia qual era seu sindicato? Muitas vezes não. O dinheiro simplesmente ia. E quando existe dinheiro garantido por lei, adivinha o que acontece? Exatamente. Multiplicação. Agora imagine o seguinte cenário. Se você pode criar uma entidade que, por lei, tem uma fonte de arrecadação garantida, você não precisa convencer ninguém a contribuir. Não precisa prestar um grande serviço. Não precisa inovar. O dinheiro entra automaticamente. Isso cria um incentivo poderoso. E o Brasil respondeu como? Criando sindicatos para praticamente tudo. E não é exagero. Tem sindicato para profissões que, em outros países, estariam agrupadas em uma única entidade nacional. Aqui, às vezes, a divisão é por município. Você pode ter sindicatos diferentes para a mesma categoria em cidades vizinhas. É quase um multiverso sindical. Vamos comparar com os Estados Unidos. Lá, os cerca de 300 sindicatos representam milhões de trabalhadores cada um, organizados por grandes setores. Lá, o modelo é diferente. O sindicato precisa disputar filiados. Precisa convencer o trabalhador de que vale a pena se associar. Não existe imposto sindical obrigatório nacional como era no Brasil. Então a estrutura tende a ser mais concentrada. Mas alguém pode dizer: ah, mas o Brasil é grande. Sim, é grande. Mas não é maior que os Estados Unidos. Não é maior que o Canadá em território. E mesmo considerando população, a diferença é absurda. A proporção não fecha. E o pior é que quanto mais sindicatos existem, mais fragmentada fica a representação. Em vez de uma entidade forte negociando por uma grande categoria, você tem várias pequenas entidades disputando espaço. É como dividir um exército em dezenas de mini-exércitos, cada um com sua bandeira, seu presidente, sua estrutura administrativa e sua folha de pagamento. E tudo isso custa dinheiro, muito dinheiro. Agora vamos falar de empresa. Imagine você querendo abrir um negócio no Brasil. Você não lida apenas com impostos federais, estaduais e municipais, licenças, alvarás e fiscalizações. Você também precisa entender qual sindicato representa seus funcionários. E qual sindicato representa a sua atividade econômica como empregador. Porque existem sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais. Ou seja, a estrutura dobra. É quase como um jogo de xadrez onde cada casa tem uma regra diferente. Agora vamos olhar para o Paraguai, que tem cerca de 100 sindicatos. E aqui começa uma questão interessante. Nos últimos anos, muitas empresas brasileiras começaram a migrar operações para o Paraguai. Por quê? Tributação mais simples. Menor carga burocrática. Estrutura trabalhista mais enxuta. Menor complexidade sindical. Não é só o imposto que pesa. É o custo invisível da burocracia. O tempo gasto, os departamentos jurídicos, as negociações fragmentadas, as convenções coletivas diferentes para cada microcategoria. Quando o ambiente é mais simples, o custo operacional cai. E para muitas empresas, isso significa sobrevivência. Não estamos falando aqui de acabar com sindicatos. Estamos falando de proporção. Quando um país lidera o ranking mundial de sindicatos com uma diferença tão absurda, isso não é apenas diversidade. É sintoma de um modelo inflado. É como aquele prédio que foi ganhando andares sem revisar a estrutura. Funciona? Funciona. Mas é pesado, caro, complicado e uma hora pode cair. E existe outro ponto curioso.
Depois da reforma trabalhista de 2017, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. A ideia era simples. Se o sindicato for bom, o trabalhador contribui voluntariamente. Se não for, ele deixa de contribuir. Era quase um teste de mercado. O que aconteceu? Muitos sindicatos perderam a arrecadação. Alguns fecharam, outros reduziram drasticamente suas atividades. Isso por si só já levanta uma pergunta desconfortável. Se a contribuição não é obrigatória, quantos desses 17 mil continuam existindo por real representatividade? E quantos existiam principalmente por causa da arrecadação automática? Agora pense no impacto macroeconômico. Quando o ambiente de negócios é complexo, o investimento diminui. Quando o custo de conformidade é alto, a informalidade aumenta. Quando a estrutura é excessivamente fragmentada, a eficiência cai. E quem paga essa conta? O trabalhador, o consumidor, a própria economia. Adicionar uma estrutura sindical extremamente fragmentada no meio disso não simplifica nada, não acelera nada, não reduz conflito. O Brasil tem um talento quase artístico de complicar o que poderia ser simples. Pegamos uma ferramenta legítima de defesa trabalhista e multiplicamos até virar um labirinto. É como se alguém tivesse pensado: e se a gente criasse mais um? E depois outro? E depois mais outro? E fizemos. Com excelência. Enquanto isso, países com economias mais estáveis operam com estruturas mais concentradas. Menos entidades, mais abrangência. Menos sobreposição, menos disputa interna. Aqui, às vezes parece campeonato de CNPJ. No fim das contas, o debate não é sindicato sim ou sindicato não. O debate é: faz sentido um país liderar o mundo com uma margem tão absurda? Faz sentido ter mais sindicatos do que muitas nações têm hospitais? Faz sentido essa fragmentação extrema? Talvez a resposta esteja no próprio modelo histórico. Talvez esteja nos incentivos criados lá atrás. Talvez esteja na cultura burocrática que se acumulou ao longo das décadas. Ou talvez seja simplesmente mais um capítulo da nossa habilidade nacional de transformar estruturas necessárias em labirintos administrativos. E aí eu te pergunto: isso é proteção ao trabalhador? Ou é um sistema que cresceu tanto que começou a se sustentar por si mesmo? O Brasil é campeão mundial de sindicatos. Mas será que isso é motivo de orgulho? Ou é só mais uma estatística que parece piada? Até você perceber que ela impacta o preço do produto que você compra, o emprego que você procura e a empresa que decide ou não investir aqui. Se você chegou até aqui e esse assunto foi relevante, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta. Você sabia que o Brasil tinha mais de 17 mil sindicatos? E você acha que isso fortalece ou enfraquece o trabalhador? Porque no fim, essa conversa não é sobre ideologia, é sobre estrutura. E estrutura, quando é exagerada, vira peso. E peso demais, uma hora cobra conta.